Bom, pessoal, bom dia aí. Eu vou falar um pouquinho hoje, né, do meu sistema de aula, né, eu vou passar cada semana, né, um material para vocês, né, e também exercícios resolvidos, né, e propostos. Então eu vou mostrar um pouco aqui, falar, né, um pouco aqui da parte inicial, né, o que a gente vai fazer, né, os exercícios, como é que vai ser a prova, tá? De transporte, nós vamos usar os livros que serão usados, né? Como é que vai ser o andamento, né, até o final do ano, tá? A gente não vai ter o laboratório, né? A gente, né, de transporte, né? E vamos, por enquanto, aí fazer em RTE, né? A parte da teoria, tá? Meu e-mail de trabalho é o prof. Esse daqui é o prof. É 07@gmail.com, tá? É onde vocês vão fazer o pedido de revisão, entrega dos exercícios, tá? Quando se a gente voltar presencialmente, né, eu vou marcar com vocês na parte terça-feira, né, às 15h45, além da consulta que vocês podem fazer com os monitores, que provavelmente vocês serão avisados, né, de quem serão os monitores, né. A minha sala é 2442, né, fica no prédio 2 nessa parte aqui, tá? Então, o objetivo, né, da disciplina de EMEI 07, Fenômeno Transporte, é fornecer aos alunos os conhecimentos básicos das propriedades do fluido, estado líquido ou gasoso, e também dos esforços mecânicos e das leis de conservação de massa, quantidade de movimento e energia, né? Então, a gente vai ter uma base, né, de mecânica dos fluidos para trabalhar nesses conceitos das propriedades dos fluidos, e uma base da termodinâmica, né, para a gente tratar das leis de conservação de massa, quantidade de movimento e energia, né? A parte de transferência de calor, né, a gente vai fazer uma abordagem rápida, né, que ela está inserida dentro de termodinâmica, né, mas existe a disciplina, as ciências, né, ou a disciplina específica para a transferência de calor, que ela está inserida, essa ciência, dentro do estudo de fenotransporte, tá? Então a ementa do curso a gente vai mostrar, ela não contempla, né, a transferência de calor, né? Mas a termodinâmica cita a transferência de calor, né, e seus mecanismos de transferência de calor, né, que é convecção, radiação e convecção. Condução, radiação e convecção. Aqui a gente mostra os estados, né, que a gente pode encontrar, né, tirado do trabalho de Marcos Rocha, né. Então, né, quando eu tenho o meu fluido, né, meu componente no estado sólido, as moléculas oscilam em torno de posições fixas, né. Quando eu tenho o meu fluido num estado líquido, as moléculas não mantêm posições fixas, né? E o volume se mantém constante, considerando o volume constante, né? E quando eu tenho gás, as moléculas não mantêm posições fixas, né? O volume é do recipiente que eu contém. Então, a diferença, né, é, das moléculas de acordo com a sua fase, né? E nas leis de conservação de massa, quantidade de movimento e energia, a gente vai verificar quando que tem a ocorrência da conservação de energia, quando que ocorre, qual lei que vai falar para mim qual que é o sentido dessa energia, né? Qual o sentido que ele vai ocorrer dentro do meu sistema, né? Então a gente vai ver lá que, né, a energia vai ser transportada, se mover de um corpo que está a maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Qual que é essa qualidade dessa energia, né, que está sendo transferida? A gente vai falar nisso no ponto de eficiência. Quem vai falar isso é a segunda lei. E também vamos falar da lei zero de termodinâmica, né, que é ela que vai especificar o equilíbrio térmico, né. Vamos aqui mais para frente, né, a metodologia da disciplina EMEI 07, né, a gente vai utilizar de aulas expostas como esta, tá? E também vamos utilizar outros materiais de trabalho de acordo com a norma, tá, de RTE, né? Então, através de notas de aula, vídeos com áudio, vamos também utilizar vídeos de terceiros para complementação das aulas, que são baseadas, basicamente, a gente vai trabalhar com notas de aula e exercícios resolvidos e propostos, né? A gente pode também fazer seminário, que isso é interessante porque
Isso faz com que você procure desenvolver o lado de pesquisa, né? É uma coisa que você vai precisar sempre o resto da sua vida, né? Trabalhar em cima de pesquisa para o desenvolvimento de projetos, né, de novos produtos e serviços, né? Nós vamos, se possível, né, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma prova treinamento, né? Vocês não devem ter visto isso antes, né? Que é isso? A gente faz tipo uma prova, né, como se fosse um exercício proposto em sala de aula, a gente solta a nota e depois a gente pode discutir, né, o que o aluno errou, o que o aluno acertou, né, qual foi a dificuldade encontrada em estudar, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo aí de pandemia, né? E depois disso a gente tem uma aula que eu vou falar para frente de tirar dúvidas e em seguida a prova, né? E logo em seguida a gente faz tira as dúvidas, né? Faz a vista da prova para quem quiser, né? A vista, a revisão, que é um direito, está na norma de graduação da Unifei, e também a gente vai apresentar a solução da prova, tá? Via qualquer uma das ferramentas, ou Google Meet, ou via WhatsApp, ou qualquer outra forma de tecnologia de informação que a gente possa utilizar, né? E a gente vai ter, como eu falei, essas aulas do tipo tira dúvida, né, na véspera de cada prova, tá? Aqui eu coloquei sala de aula, mas no caso vai ser via remoto, né? Aqui é a ementa do curso, tá? Então, assim, a Fenotransporte contempla duas áreas, né? Nós vamos contemplar duas áreas, que é termodinâmica e mecânica dos fluidos, né? A parte de transferência de calor, ela foi retirada, que era antigamente inserida na antiga BAC 014, que era engenharia de fluidos. Hoje nós temos só a parte de dentro de Fenotransporte para as novas engenharias da Unifei de Tabela, nós temos a parte que envolve termodinâmica e mecânica dos fluidos. Então nós vamos apresentar os textos, tá, na forma de arquivos para vocês, como aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e por aí vai. Vamos falar dentro da grandeza da ciência termodinâmica, das grandezas e conceitos fundamentais em fenotransporte, propriedades de uma substância pura, trabalho e calor, primeira lei, segunda lei, estática dos fluidos e cinemática dos fluidos, tá? Esses cinco primeiros itens, né, nós vamos trabalhar em cima do livro do Mourão Shapiro, né, e de textos que eu vou enviar para vocês em PDF, tá, para leitura, tá? E a parte de estática dos fluidos e cinemática dos fluidos nós vamos trabalhar em cima do livro do Brunetti, né, e claro, inserindo outras fontes também que sejam interessantes, tá? Vamos para outro slide, tá? No primeiro item, né, nós vamos falar das grandezas e conceitos fundamentais em fenotransporte. Vamos falar que é sistema térmico, que engloba um sistema fechado ou um volume de controle, tá? Estados e propriedades, processo, o que é um processo. Vamos falar sobre meio ambiente, né? O que é um estado morto, unidades e metodologia para resolver problemas de termodinâmica, né? No próximo item, que é propriedades de uma substância pura, vamos falar sobre gases perfeitos, né? Qual faixa que ele pode ser considerado um gás perfeito, e também vamos falar de gases reais, né? Estudo das superfícies termodinâmicas, né? Envolvendo as grandezas termodinâmicas, entalpia, entropia, né? e temperatura da água, do fluido, né? Vamos apresentar saber utilizar as tabelas termodinâmicas, o diagrama de Mollier, né? Então, o diagrama de Mollier é um diagrama que representa as tabelas termodinâmicas, e também temos os programas, né, que a gente pode utilizar para trabalhar, para fazer o cálculo das propriedades termodinâmicas de um determinado fluido como a água, né? Vamos falar aqui que a entalpia é energia interna específica. No item 3, né, vamos falar qual que é a definição trabalho e calor. Vocês podem ter visto lá em física, né? Nós vamos ver que trabalho e calor, né, tem uma certa definição matemática. A gente vai ver qual que é a definição do ponto de vista termodinâmico, tá? Vamos falar da primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia. Vamos aplicá-la para um sistema térmico de volume de controle, né? Vamos falar aqui que é entalpia.
Vamos apresentar os calores específicos, a pressão constante, o volume constante, as relações gerais entre sistema e volume, e vamos apresentar essa primeira lei tanto para o regime permanente e o transitório, sendo que a gente vai cobrar apenas, né, na prova o regime permanente, tá? No item 5 eu vou passar um texto para vocês do Moran-Shapiro, tá? Que eu estudei ali para poder apresentar para vocês, tá? Eu vi que fica mais fácil a gente procurar ler direto na fonte, tá? Do que pegar os resumos e tentar entender essa segunda lei, tá? Então eu vou escanear o texto que eu estudei, tá? Vocês vão ter o texto resumo, tá? Eu, se não me engano, deve estar na aula, eu não me lembro qual aula que está, se é a aula 8, aula 10, aula 9. Eu vou passar esse texto para vocês, que eu rabisquei ele, né? Vocês vão ler. E em cima desse texto, né, a gente vai fazer alguns exercícios e depois eu vou propor um trabalho para vocês, né, baseado, né, nesse item 5, né, tá? E vocês podem usar esse próprio livro e esse scanner que eu vou passar para vocês, né, das anotações que eu fiz em cima do livro do Moran-Shapiro, edição número 8, tá? Nele vocês poderão fazer esse trabalhinho que vai valer nota, tá? Na verdade aqui a pontuação são 20 pontos adicionais, tá? Eu coloquei 10 aqui, que isso aqui é um PowerPoint de períodos passados, tá? Os trabalhos serão enviados sempre para o e-mail profeimei07@gmail.com, profeimei07@gmail.com, tá? Eles terão que ser feitos à mão, tá? Não pode ser digitado. Depois nós vamos trabalhar no Brunet e com a ajuda de outras fontes também, tá? Eu vou passar o texto para vocês em PDF para leitura e compreensão, tá bom? Vocês podem ler também no livro do Frank Brunet, tá? Vamos falar sobre pressão, teorema de Stevin, pressão em torno de um ponto, de um fluido em repouso, lei de Pascal e carga de pressão. Vamos falar de cinemática dos fluidos, envolvendo regime ou movimentos variados permanentes, escoamentos laminares turbulentos, trajetória e linhas de correntes, escoamento unidimensional ou uniforme na seção, vazão, equação da continuidade, velocidade de aceleração, tipo de energia e equação de Bernoulli. Essa parte é equação de Bernoulli, tá? Escoamentos laminares, né? Eu trabalhei num texto, né? Além do texto que eu vou passar para vocês, eu tenho outro texto que tem exercícios resolvidos e propostos, tá? Esse texto acho que tem mais ou menos umas 50 páginas. Fala um pouco de escoamento laminar, né? Escoamento laminar turbulento, tá? Fala dos tipos de energia associados com fluido e equação de Bernoulli, tá? E faz uma rápida revisão da primeira lei da termodinâmica. Então a equação de Bernoulli ela é deduzida a partir da primeira lei da termodinâmica, utilizando-se de certas hipóteses simplificadoras. As aulas, como é que vai ser o programa? As aulas serão distribuídas de acordo com a programação apresentada no SIGA, tá? Sujeito a alteração de acordo com os imprevistos que possam ocorrer. Qualquer alteração será comunicada com antecedência aos alunos, além de possíveis problemas diversos como saúde, participação dos alunos em seminários, visitas técnicas, etc. Tá? Caso a gente volte às aulas presenciais, né, aí eu trabalho da seguinte forma: eu tenho as notas de aulas, né, todas, essas que eu vou passar para vocês estão digitadas, tem aquelas que não estão digitadas, né, e eu trabalho com xerox. Então eu tiro o xerox das aulas, né, e distribuo para os alunos, e assim a gente vai discutindo as aulas se a gente voltar presencialmente, né? Tá? Horário de aula, né? Meu horário de aula vai ser terça-feira às 10 horas e quinta-feira às 1h30, tá? Então nosso atendimento aqui a gente pode fazer reposições quarta às 7 horas da noite, se vocês puderem, tá? E o atendimento, no caso dessa fase de RTE, né, poderá ser feito ou pelo meu WhatsApp 35999460777 ou via Google Meet, tá? Eu já testei alguns outros programas como o Zoom deu problema de conexão, né? O som ficou pipocando, então o Google Meet é o que está sendo mais usado na Unifei atualmente,
tá? As provas, então eu vou explicar aqui como é que vão ser as provas, né? Bom, a primeira prova, o último dia para digitar a primeira nota vai ser dia 23 de outubro. Então, no dia 20 de outubro, né, sempre no horário de aula, terça, né, como eu falei aqui, né, terças 10 horas e quinta 1h30. Dia 20 de outubro, nós vamos fazer uma aula ao vivo no Google Meet para tirar dúvidas, né. Dia 22, a prova também eu vou apresentar a primeira prova para vocês, no início, às 10 da manhã, né, não sei quanto que vai cair dia 22, né. Eu não coloquei aqui o dia, isso aqui deve ser quinta-feira, tá? Então vai ser a prova, eu vou ficar ao vivo no Google Meet, tá? Vocês vão fazer a prova das 10 ao meio-dia, tá? Às 10 vocês entregam a prova, tá? Batem uma foto, uma coisa desse tipo e manda para mim, pro meu e-mail, prof.email07@gmail.com. A prova será com consulta, tá? Vocês podem fazer consulta à vontade. Eu ficarei ao vivo via Google Meet, né, aguardando vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, né, tá? Eu não sei como é que vai estar a norma, se vocês vão poder fazer a prova durante 24 horas, tá? Eu vou depois confirmar isso aí. Dia 27 tem a revisão, ao vivo também no Google Meet, eu vou estar disponível no horário de aula, tá? A revisão à vista para quem quiser, e eu vou fazer a correção também para quem quiser assistir da prova, da primeira prova, tá? Para a segunda nota, essa aqui então é para a primeira nota, para a segunda nota, o último dia de aula é dia 2 de dezembro, a prova substitutiva, o último dia de prova substitutiva é dia 21 de dezembro, e o último dia para digitar a segunda nota é 14 de dezembro. Então, do mesmo esquema que foi feito para a primeira nota, né, eu vou fazer para a segunda nota. Dia 26 de novembro, a aula Tira Dúvida, ao vivo pelo Google Meet. Dia 1º de dezembro, né, se a prova, eu tenho que ver com a norma, né, se a prova for aplicada no horário de aula, então vocês vão ter 2 horários para fazer a prova, né, a segunda prova também é com consulta. Tá? E dia 3 de dezembro eu vou fazer a revisão à vista para quem quiser e a correção também para quem quiser assistir da segunda prova ao vivo no Google Meet. A prova substitutiva também vai ser com consulta, o aluno vai ter disponível um horário, eu vou verificar isso também se o aluno poderá fazer a prova em 24 horas ou no horário da aula, tá? Eu vou confirmar isso. Depois eu passo as informações para vocês. Então vai ser no dia 15, se for no horário de aula, e não 24 horas para fazer a prova, a prova vai ser no dia 15, a prova substitutiva vai ser no dia 15 de dezembro, e logo em seguida eu vou fazer a revisão à vista e a correção da prova substitutiva ao vivo no Google Meet. Se o aluno, pela norma, tiver o prazo para fazer tanto a primeira, a segunda prova ou a prova substitutiva durante 24 horas, aí, né, no outro dia, no mesmo horário, eu recebo essa prova, tá? No e-mail prof.email07, né, @gmail.com, tá bom? Então, a previsão aqui está horário passado, tá bom? A gente vai começar a aula dia 17 de agosto, né? Como essa aula é gravada, vocês terão o horário da aula para poder assistir essa apresentação que eu estou enviando para vocês, tá? A bibliografia, tá? Muitos dos livros vocês vão encontrar, né, no site via PDF, né? A gente vai conversando com mais para frente, tá? Por exemplo, o livro do Moran Shapiro, né, existe ele, né, na versão, deixa eu ver como é que ela chama aqui, Bookchick, né? É uma versão via PDF que vocês podem visualizar ela, tá? Mais adiante eu vou dar detalhes para vocês, tá? Como é que vocês podem acessar esse livro, o conteúdo dele online, tá bom? Não há necessidade de comprar o livro, porque a gente já vai passar o material de leitura para vocês, tá? Mas a gente vai trabalhar em cima, baseando nesses livros que está em vermelho, que é o Moran Shapiro, termodinâmica, tá? E de mecânica dos fluidos, o Brunetti, tá? O livro de transferência de calor a gente vai usar muito pouco, né? Porque apenas os conceitos básicos, né? Dos mecanismos básicos de transferência de calor,
que é a parte inicial dos livros de transferência de calor, onde eles falam sobre os mecanismos de transferência de calor, como radiação, convecção e condução. Tá? Então é isso. Eu agradeço, obrigado pela presença de todos e até a próxima aula.